Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Os escolhidos patriarcas e profetas, capítulo 56, Eli e seus filhos rebeldes. Este capítulo é baseado em 1 Samuel, ou 1 Samuel, capítulo 2, versos 12 ao 36. No tema passado, nós vimos um pouco da história de Ana, uma história muito bonita por sinal, e do chamado de Samuel. Agora o livro dá uma pausa, ou abre um parênteses, para contar um pouco da triste história da família de Eli. Eli, sacerdote e juiz em Israel, tinha grande influência sobre as tribos de Israel. No entanto, não governava bem a própria casa. Era um pai complacente que não corrigia os maus hábitos e as inclinações dos filhos. Eli é um resumo, eu poderia dizer assim, o que é que ele fez? O que é que Eli fez? Colocou seu cargo em primeiro, seus filhos em segundo e Deus por último. Ou seja, foi alguém realmente negligente, que não buscou honrar a Deus em primeiro lugar e não corrigiu seus filhos. Continuando, ela diz, para não entrar em conflito com eles, permitia que seguissem os próprios caminhos. Ou seja, foi frouxo, quis evitar o confronto, quis deixar transparecer que tudo ia bem na casa dele. O sacerdote e juiz de Israel tinha recebido orientações quanto ao dever de instruir e controlar os filhos que Deus havia colocado sob a sua responsabilidade. Eli recuou diante do dever, porque teria que ir contra a vontade deles, o que geraria conflito e o levaria a puni-los. Permitiu que seus filhos fizessem o que bem entendesse e não deu atenção à responsabilidade que tinha de prepará-los para o serviço, para Deus e para os deveres da vida. O pai acabou obedecendo aos filhos. Eles não foram ensinados desde o início a entender e apreciar o caráter de Deus nem a santidade da sua lei. Estavam familiarizados com o santuário e o serviço nele realizados desde a infância, mas haviam perdido todo o respeito pela santidade daquela função e o seu significado. Eli não corrigiu o desrespeito que demonstravam pelos serviços solenes realizados no templo e, quando chegaram à idade adulta, seu coração estava repleto do veneno da dúvida e da rebeldia. Mesmo sendo totalmente incapazes, foram nomeados sacerdotes no santuário para ministrar perante Deus. Veja, esse erro foi o pior de todos. Pior do que não corrigir os seus filhos foi tê-los nomeado esse tipo de gente para o serviço sagrado. E veja o que ocorreu. Esses homens infiéis levaram seu desrespeito e sua rebeldia ao serviço de culto a Deus. Os sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo deveriam manter no povo a fé na vinda do Redentor prometido. Por isso era necessário que os sacerdotes seguissem estritamente as instruções do Senhor com relação ao trabalho que deveriam realizar. Nas ofertas pacíficas, apenas a gordura deveria ser queimada no altar. Uma porção do sacrifício era reservada aos sacerdotes, mas a maior parte era devolvida ao ofertante para comer com os amigos em uma comemoração relacionada à oferta de sacrifício. Essa celebração encheria o coração de todos com gratidão e fé e dirigiria os pensamentos para o grande sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Como não estavam satisfeitos com a parte das ofertas pacíficas que recebiam, os filhos de Eli exigiram uma porção a mais. Eles viam nesses sacrifícios uma oportunidade para enriquecer à custa do povo.
Qualquer semelhança com charlatões de hoje no Evangelho não é coincidência. Eles veem a oportunidade também de enriquecer-se à custa do povo, só que de uma forma realmente diferente, né? E aqui continua: não somente exigiam mais do que tinham direito, como os charlatões de hoje, né? Exigem mais do que têm direito, mas se recusavam a esperar até que a gordura fosse queimada como oferta a Deus. Veja que insolência. Escolhiam a porção que mais os agradava e, quando era negada, ameaçavam pegá-la à força. Esse ato de irreverência tirou todo o significado sagrado do serviço sacrificial e o povo os via tratando com desprezo a oferta do Senhor. Não reconheciam mais nesse símbolo o grande sacrifício pelo qual deveriam esperar. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor Jeová. 1 Samuel 2, verso 17. Esses sacerdotes infiéis desonraram a sua função sagrada com práticas imorais e degradantes. Muitos estavam indignados com a atitude corrupta de Hófni e Finéias e deixaram de frequentar o lugar de adoração. A impiedade, a imoralidade e até mesmo a idolatria se espalharam de modo assustador. Eli cometeu um grande erro ao permitir que seus filhos ocupassem a função dos sacerdotes. Justificava os erros que cometiam encontrando uma desculpa ou outra e ficou completamente cegado diante de seus pecados. A situação chegou a um ponto em que ele não pôde mais fazer vista grossa aos crimes dos próprios filhos. O povo reclamava das más ações deles e o sumo sacerdote não ousou ficar em silêncio por mais tempo. Seus filhos viam a dor que causavam ao pai, mas o coração deles estava endurecido. Ouviam suas amorosas advertências, mas não se impressionavam nem mudavam seu mau comportamento. Se Eli tivesse tratado seus filhos rebeldes de acordo com a lei, eles teriam sido punidos com a morte. Com medo de tomar qualquer atitude que trouxesse desonra e condenação sobre seus filhos, ele os manteve nos cargos de confiança mais sagrados, ou seja, honrou mais aos filhos do que o próprio Deus. Permitiu que corrompesse o culto oferecido a Deus e prejudicassem a causa da verdade, a tal ponto que os anos não poderiam apagar. Entretanto, Deus tomou o caso em suas mãos. A infidelidade conduz à ruína. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor Jeová: por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor Jeová declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Aleluia. 1 Samuel 2, versos 27, 29, 30 e verso 35. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa e dizer o seguinte, né? Não está no contexto aqui do tema, mas quando a gente lê a palavra de Deus, estuda ou lê um livro como este, por exemplo, e a gente vê essa palavra tão forte quando Deus diz: honrarei aqueles que me honram, levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Então isso nos faz refletir, nos faz dobrar os joelhos e orar e pedir a Deus para que sejamos fiéis também e que venhamos a agir conforme o coração de Deus e o seu pensamento. Então, sempre que você estiver lendo algo sagrado, algo com relação ao sagrado, que é o nosso Deus, as suas coisas santas, nós devemos realmente ler com toda a reverência e
de preferência, meditar naquilo que estamos lendo e parar e orar. Estudar com oração. Isso é estudar com oração. Temos muita coisa a aprender com as histórias bíblicas, de fato, mas temos também que prestar atenção em alguns pontos para podermos realmente entrar em oração a Deus e pedir que aquilo se cumpra em nós. Ou neste caso aqui, que venhamos a agir conforme o coração e o pensamento de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles cujo amor cego pelos filhos os levam a satisfazer os seus desejos egoístas, não repreendendo o pecado nem corrigindo o erro, mostram claramente que honram seus filhos rebeldes mais do que a Deus. Eli deveria ter tentado em primeiro lugar corrigir o mal com medidas suaves. Mas se estas não resolvessem, deveria ter disciplinado o erro com atitudes mais severas. Nós somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido por meio da autoridade paterna ou pastoral, como se nós mesmos os tivéssemos praticado. Eli não levou em conta as faltas e os pecados dos filhos quando eram crianças, achando que, com o tempo, eles abandonariam suas más tendências. Hoje, muitos cometem o mesmo erro. Incentivam as más tendências em seus filhos com a desculpa: eles são muito pequenos para serem castigados. Vamos esperar que fiquem maiores e aí poderemos dialogar e nos entender. Assim os filhos crescem com traços de caráter que serão para eles uma maldição por toda a vida. Não há infelicidade maior para os lares do que permitir que os jovens sigam os próprios caminhos. Logo perdem todo o respeito para com os pais, toda a consideração por sua autoridade e são escravizados por Satanás. A influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade. Gera uma onda de males que afeta outras famílias, as comunidades e os governos. Isto é visível no mundo que temos hoje. A vida familiar de Eli era imitada por milhares de lares em Israel. As ações falam mais alto do que as palavras mais positivas que declaram santidade. Os males que resultam da infidelidade por parte dos pais são grandes em qualquer circunstância, mas eles são 10 vezes maiores nas famílias daqueles que têm o dever de ensinar o povo. Agentes eficazes de Satanás. Quando as pessoas usam seu chamado sagrado para encobrir prazeres egoístas e sensuais, elas se tornam agentes eficazes de Satanás. Como Hofni e Finéias fazem com que as pessoas tratem com desprezo a oferta do Senhor. Elas podem praticar suas más ações em segredo por algum tempo, porém, quando seu verdadeiro caráter é finalmente exposto, a fé do povo fica a tal ponto abalada que o resultado é muitas vezes a falta de confiança naqueles que ensinam a palavra de Deus. A mensagem daquele que serve fielmente a Cristo é recebida com descrença e surge a pergunta: será que esse homem é igual àquele que imaginávamos ser tão santo e na verdade era tão pervertido? A repreensão que ele fez aos filhos apresenta estas palavras solenes e terríveis: se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor Jeová, quem intercederá por ele? 1 Samuel 2, verso 25. Se os seus crimes tivessem prejudicado somente pessoas, o juiz poderia ter feito a reconciliação, estabelecendo a pena e exigindo a restituição. Dessa forma, os ofensores poderiam ser perdoados. No entanto, os pecados dos filhos de Eli estavam tão entrelaçados com seu ministério como sacerdotes do Altíssimo, e a obra de Deus foi tão profanada e desonrada diante do povo, que nenhuma expiação poderia ser aceita em favor deles. O próprio pai, embora sendo ele mesmo o sumo sacerdote, não ousou interceder por eles. Não podia defendê-los da ira de um Deus santo. De todos os pecadores, os mais culpados são aqueles que menosprezam os meios que o céu providenciou para a nossa redenção, pois estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública.
Hebreus 6, verso 6. Veja que o mal foi tão grande que nem o sumo sacerdote intercedeu pelos filhos. Não teve essa coragem, porque sabia também que Deus não iria ouvir. E tomemos cuidado, portanto, no nosso proceder para com os nossos filhos, com as coisas sagradas de Deus, e que oremos para que venhamos a agir conforme o coração e o pensamento de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.